Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 2. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Como se faz para ir para o céu? Você sabe responder essa pergunta? A segunda pergunta é: por quê? Ou como você entende o fato de Deus ter criado o inferno? Qual a finalidade de Deus ter criado o inferno? E se Deus dissesse para você hoje, não tem mais inferno, eu aniquilei o inferno, ainda assim, como você seria como cristão, sabendo da ausência do inferno? Então, primeira pergunta: como se faz para ir para o céu? Existem muitos pontos de vista diferentes sobre a questão da salvação eterna. Um parecer comum diz que nós somos individualmente responsáveis por nossos próprios destinos. E o modo como vivemos determina onde passaremos a eternidade. Não é assim que a gente fala? Esse vai para o céu, direitinho para o céu. Olha como ele é. Em outras palavras, a salvação depende amplamente, se não inteiramente, do esforço humano. Esta é uma visão popular porque agrada o orgulho humano. Ela faz que nos sintamos no domínio da situação. Ela nos dá a sensação de que podemos conquistar o nosso próprio caminho. Além disso, a noção de pedir ajuda, irrita as pessoas bem-sucedidas, independentes, que se veem basicamente como gente decente. Outra posição diz que a salvação é um presente sem restrições, oferecido por Deus. Nós não podemos, de maneira alguma, ganhá-lo porque somos completamente pecadores. É o outro ponto da corda. Parafraseando as palavras de C.S. Lewis, nós não somos pessoas basicamente boas, que só precisam se livrar de alguns vícios e melhorar nossos atos. Não. Pelo contrário, nós somos pessoas rebeldes que necessitam entregar as armas. Por conta do pecado, estamos espiritualmente mortos. Somente quando respondemos à proposta bondosa de Deus, aceitamos nossos pecados e nossa impotência e humildemente recebemos a oferta de Cristo, de perdão e vida eterna, é que aí nós encontramos a vida. Aí sim. E é óbvio, essa última visão, ela é impopular. Impopular. É uma afronta aos homens e mulheres que se formaram por esforço próprio e querem viver sem reconhecer ou confiar no Criador. É uma afronta. Eu posso. No entanto, esta é a visão que é ensinada nas Escrituras. A que eu vou dizer agora. Efésios 2, do 4 ao 10. Diz: mas Deus
é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra. Fala-nos os segredos, os mistérios que estão aqui, Pai, escondidos. Revela-nos através de Jesus Cristo, para que nós possamos, Pai, sermos conforme a imagem de Cristo, conformados à imagem de Cristo, Pai. Aperfeiçoa-nos e faça-nos seres humanos melhores. E isso nós só poderemos através da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos essas bênçãos. Certo que o Senhor faz infinitamente mais por nós. Em nome de Jesus, amém. Somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus oferece vida ao morto, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Aí agora no capítulo 2, Paulo contrasta o que somos por natureza com o que somos pela graça. A condição humana com a compaixão divina. Ele compara a ira de Deus com o amor de Deus. Nesse trecho, Paulo admiravelmente mostra-nos o contraste entre a condição atual dos crentes e sua condição anterior. Antes, eles eram objetos da ira de Deus, agora são beneficiários da sua misericórdia. Efésios 2 e 4. Antes, eles estavam presos pelas garras da morte espiritual. Agora, ressuscitaram para uma vida nova. Efésios 2, versículos 5 e o 6. Antes, eles eram escravos do pecado. Nós, agora, salvos pela graça de Deus. Efésios 2 e 5. Antes, eles caminhavam pela estrada dos desobedientes. Agora, usufruem da companhia de Deus. Olha aí, Efésios 2, os 5 e os 6. E algumas verdades gloriosas merecem destaque aqui. Em primeiro lugar, Efésios 2 e 4, Deus nos amou. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, ou seja, por natureza, Deus
é amor. É a natureza de Deus ser amor. Mas o amor de Deus, na relação com os pecadores, transforma-se em graça. Transforma-se em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Ele é rico em graça. Você vai encontrar em Efésios 2 e 4, ele mostrando a sua riqueza em misericórdia. No versículo 2 e 7, mostra a riqueza dele em graça. E essas riquezas tornam possível, agora sim, a salvação do pecador. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto misericórdia como a graça vem a nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou seu repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores. Paulo não só fala sobre a nossa salvação, mas ele fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar, e enumera 4 palavras, olha aí: amor, misericórdia, graça e bondade. Ao ressuscitar a Cristo, Deus demonstrou a sua suprema grandeza de seu poder. Nós lemos lá em Efésios capítulo 1, o 19 e o 20. E Ele, ao nos salvar, demonstrou a suprema riqueza de sua graça. Efésios 2 e 7. As peças vão se encaixando assim, ó. Em segundo lugar, Deus nos ressuscitou. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida, juntamente com Cristo. Efésios 2 e 5, vírgula, pela graça sois salvos. Deus tirou-nos da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós, por meio do poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. João capítulo 5 e o versículo 24, ao que Jesus diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Recebemos vida nova, a vida de Deus em nós. Ou seja, aonde havia morte, Jesus completa esse espaço com a vida, porque Ele é a própria vida. Ele preenche o espaço do pecado com a vida. Os pais da igreja, um deles, o Agostinho de Hipona, ele disse: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Charles Haddon Spurgeon, ele disse: quando Deus chama pecadores a vir a Ele, eles virão, e nada no céu, nem na terra, nem no inferno, pode impedir que venham. A resistência que todos os seres humanos exercem contra Deus é diariamente. É a depravação humana, não tem vontade, não tem força para se voltar para Deus.
Agora, Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 12 diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Atos capítulo 7 e o versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Por isso a graça é irresistível. Essa resistência, ela é maravilhosamente vencida no momento propício pela graça salvadora de Deus, que favorece rebeldes indignos, a quem Ele escolhe gratuitamente salvar, sem nenhum esforço dele. Estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. João capítulo 6 e o versículo 65. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, Jesus dizendo, se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém pode vir a mim, se o Pai não determinar que venha. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. A nossa fala sobre o Evangelho é arrependam-se. Mas quem faz ele se arrepender não é a nossa fala, é Deus. É Deus que atrai ele até o Filho. Aí existem pessoas equivocadas, sabia? A grande massa é equivocada. Elas acreditam que essa graça, que é irresistível, é como se Deus não desse outra escolha e o obrigasse, mesmo contra sua vontade, ao arrependimento. Que Deus mau. Entretanto, na verdade, graça irresistível, essa que Paulo está dizendo, não significa isso. Graça irresistível significa que, através da sua graça, retira as escamas dos nossos olhos, retira os tampões dos nossos ouvidos, e assim conseguindo ver a maravilhosa, excelente, excelsa, magnífica graça e amor de Deus. E aí podemos ouvir o maravilhoso evangelho do seu Filho, a saber, Jesus Cristo. E desse modo, não temos outra escolha, a não ser abraçar esse Deus, que é maravilhoso, e agora viver para sempre, glorificando. Isso é o que significa graça irresistível. Ele arrancou as escamas dos meus olhos. Ó, quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz. Como que é o refrão? Foi na cruz, onde um dia meus pecados
Ele gerou fé em mim, e os meus olhos fizeram assim, ó. Eu era cego, agora eu posso ver. Graça. Imagina comigo um cego e um morto. Um cego e um morto. Ambos no encontro com Jesus. O cego, sendo curado, passa a ver. Ele não fez nada. Não mereceu e não comprou a cura. Simplesmente Jesus venceu sua doença e incapacidade física. Ele não teve como resistir à cura. Foi curado. Veja. Tudo agora que ele podia fazer era ver e se alegrar nisso. Agora ele poderia ver a verdade e contemplar Jesus. Agora eu duvido que ele pedisse para voltar a ser cego de novo. Agora o morto. Esse é mais semelhante a nós. Ele não faz absolutamente nada para viver. Não percebe Jesus chegando, nada. Você já pensou? Você está no velório e o morto pede, aumenta um pouquinho o ar-condicionado que está muito quente aqui. Alguém pega um pouco de água antes de eu ser enterrado? Está morto. E de repente, se encontra com Cristo. Aí, está de pé. Respirando e com sangue correndo nas veias. Nova vida, nova chance. Sem merecer, pedir e muito menos querer. Jesus simplesmente venceu a morte e o trouxe à vida, graça. Não o imagino triste ou pedindo para ser um morto de volta. Ah é? Eu estava morto? Algumas bases bíblicas para que você saiba. A condição dos seres humanos naturais é descrita com palavras devastadoras. Nós acabamos de ler aí em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Nós lemos na quarta: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. A nossa condição natural não é somente enfermidade espiritual, uma doença que pode ser curada com algum esforço nosso, não. Nossa condição é de morte espiritual. E como um morto pode responder favoravelmente a um chamado ou convite do Evangelho? João, capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 3, o versículo 3 ao 8, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que
aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 5, o versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. O versículo 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João capítulo 6 e o versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei. O versículo 44 diz, 44 e 45, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Você ouviu a voz de Deus. Deixa eu te fazer uma ilustração. Suponhamos que você, depois de um ano de trabalho, você vai para a melhor praia do Brasil. Aí, na melhor praia do Brasil, Paraíso, suponhamos que você esteja se afogando, e seus amigos estejam na praia a uma distância em que você possa ser ouvido. Você não sabe nadar, desejando respeitar sua integridade pessoal e querendo capacitá-lo a ajudar-se o máximo possível. Um de seus amigos na praia, um excelente nadador, grita dizendo que você nade imediatamente para a praia. Lá na ponta da praia, na areia, ele está gritando para você. O conselho, mesmo que dado com boa intenção, é mais que inútil. Por quê? Porque você não sabe nadar. Uma vez que você não sabe nadar, esse conselho é inútil. O que você precisa desesperadamente é que seu amigo se lance às águas e leve-o à praia com poderosas braçadas, para que sua vida seja salva. O que você precisa nesse instante não é só de um conselho, um bom conselho. Você precisa ser resgatado. Precisa de alguém que saiba nadar e ir lá te pegar. É essa a nossa condição natural. Somos pecadores perdidos, mortos no pecado, e não podemos reviver a nós mesmos. Nossos ouvidos estão surdos ao convite do Evangelho, nossos olhos estão cegos à sua luz. Precisamos de um milagre que só o Espírito Santo tem, o poder para nos conceder tão maravilhosa graça. Agora eu quero te chamar a atenção para algo que você viu a sua vida inteira. E talvez você seja até um dos que pediu para que acontecesse isso. Diante de toda essa argumentação,
que foi dita. O que pensarmos então sobre o apelo após as pregações? Lembra dos apelos? A prática do apelo afronta a incapacidade do homem de ir a Deus. O apelo é como? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Não é assim? A doutrina da depravação total é inequívoca. Efésios 2:1 nos ensina que o homem está morto em seus delitos e pecados. Isto é, um homem morto espiritualmente não possui a capacidade de ir a Deus, ou até manifestar desejo por Deus, a não ser que este o queira e o convença, mediante o Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Além disso, as Escrituras também ensinam que ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o enviar. Em outras palavras, isso significa que nenhum homem pode ou tem poder para ir até Cristo por vontade própria. Não é do querer do homem. Ele não tem essa capacidade. A prática do apelo geralmente é feita num clima sensacionalista, manipulativo, extremamente emocional. Um pede, um escuro, alguém na sua frente chorando muito. E é comum, ao final dos sermões, encontrarmos os pregadores num clima extremamente emotivo, convidando os ouvintes a decidirem por Cristo. Em momentos como esses, o que importa é sensibilizar o pecador, levando-o a decidir por Cristo. Paulo está dizendo ao contrário. Uma decisão movida por emoções não aponta de forma efetiva para uma conversão a Cristo. Na verdade, a maioria daqueles que responderam um apelo para aceitar Jesus não permaneceram na igreja. Na verdade, acredita-se que 90% daqueles que com lágrimas disseram sim a Cristo, não continuaram a trilhar a estrada da fé, porque foram movidos pela emoção. O apelo contradiz o que a Bíblia dá como a ordem na salvação. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, o versículo 3. Esse texto nos ensina que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A regeneração antecipa a conversão. É o novo nascimento que habilita o homem a confiar e crer em Cristo. Portanto, querer que o homem decida por Cristo, antes de ser convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados, bem como regenerado pelo Senhor, afronta as verdades bíblicas. É o Espírito que convence através da palavra. Aí sim, começa um ato de regeneração. Depois disso, um ato de conversão. E a gente quer pular as fases, porque para a igreja importa os números, não a real conversão do pecador. Para a igreja importa quem está sentado no banco. Olha, nós aqui foram aceitaram 20 pessoas Jesus. Não é o que a Bíblia fala. Em terceiro lugar, eu encerro aqui. Efésios 2:6.
Deus nos exaltou e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados, porque estamos unidos a Cristo como exaltados com Ele. Agora, assentamo-nos com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. A exaltação do pecador é se livrar do pecado através da graça de Cristo. Você já ouviu gente olhando para você e falando para você: Deus vai te exaltar, vaso? Sabe o que é exaltação hoje, no tempo pós-moderno? Ou é você estar no púlpito, e ainda, depois dessa fala, tem a vírgula: Deus vai te exaltar, vaso. Eu vejo você indo para lá e para cá, avião. Isso é exaltar para eles. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Isso é a exaltação de Deus. Nada mais que isso. Ele me convenceu, Ele arrancou dos meus olhos, Ele me fez olhar o meu pecado e me fez converter a Cristo. Caminho sem volta. As 3 fases da exaltação de Cristo se chama a ressurreição, ascensão e assentar-se no trono. Agora são repetidas na vida dos salvos em Cristo. Deu-nos vida, Efésios 2 e 5. Ressuscitou-nos, Efésios 2 e 6. E fez-nos assentar nas regiões celestiais, Efésios 2 e 6, a parte B. Esses 3 eventos históricos: deu-nos vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar nas regiões celestiais, são os degraus da exaltação. Você foi exaltado em Cristo Jesus. Em quarto lugar, Efésios 2, do 7 ao 9. Deus nos guardou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar sua graça. A meta principal de Deus, de Caios, na nossa salvação, é a sua própria glória. Essa é a meta principal de Deus, a sua própria glória. Nós não podemos encher-nos de vaidade no céu como pavões. O céu está cheio das façanhas de Cristo e dos louvores de Deus. Realmente haverá uma demonstração no céu. Não há uma demonstração de nós mesmos, mas sim uma demonstração da incomparável riqueza, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Essa palavra, feitura, Bruno, ela, no termo original, está poema, que quer dizer poema. Somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. Romanos 8:29, Deus está trabalhando em nós,
Ele ainda não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida. Seu propósito eterno não é só nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da Glória. Diz assim Romanos: Deus predestinou-nos para sermos conformes à imagem de seu Filho. O mesmo poder que tirou você da sepultura e lhe deu vida espiritual, pode agora santificar sua vida, para que você possa ser um belo poema para Deus. Você é um poema de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Deus trabalha em nós antes de trabalhar por nosso intermédio. Deus trabalhou 80 anos em Moisés para usá-lo por 40 anos. Deus trabalhou em José antes de levá-lo ao trono do Egito. Deus treinou Davi no deserto antes de pô-lo no trono de Israel. O poema de Deus, que é sua vida, ainda está sendo escrito. Efésios 2:10, a parte B. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Nem eu e nem você fomos salvos pelas nossas obras. Você sabia disso? Mas fomos salvos para as boas obras. É só pela fé que somos justificados. Mas a fé que justifica, jamais ela vem sozinha. Não somos salvos pela fé, mas as obras. Mas pela fé que produz obras. Em relação à salvação, as obras são o resultado, não é a causa. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho. Eu não sou salvo porque eu me comporto bem. Não. Eu me comporto bem porque eu fui salvo. As boas obras que estavam previamente determinadas para mim. E aí, na sua cabeça pode ser que surja uma dúvida. Como equivocadamente surgiu na vida de Lutero. Sabe por quê? Existia uma tensão entre a fé e obras. Essa tensão ela não é nova. Lutero chegou a pensar que Tiago estivesse contradizendo Paulo. Romanos 3:8, Tiago 2:4, Romanos 4, 2 e 3, Tiago 2:21. Parece que eles estão brigando. Um fala de fé e graça, o outro fala de obras. E agora? Como é que faz? Tem uma contradição aí, né? Não é pelas obras. Mas será que Tiago está contradizendo Paulo mesmo? Absolutamente não. Paulo e Tiago se completam. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação só pela fé. Tiago diz que a evidência da salvação são as boas obras. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. A questão levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? Eu disse lá no começo do texto. E a resposta é: somente pela fé. Somente pela graça. A pergunta de Tiago era: como essa fé verdadeira é reconhecida? A resposta é: pelas obras. Você reconhece um cristão que foi limpo do pecado pelas obras dele. Não é porque ele foi limpo do pecado que ele tem que viver uma vida suja. Não.
É exatamente porque você foi perdoado por Jesus Cristo que as pessoas e a sociedade vai estar vendo as suas boas obras. Somos justificados diante de Deus pela fé. Somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver nossa fé, mas os homens só podem ver nossas obras. Amém? Talvez seja por isso que na palavra de Deus está escrito que Deus corrige a quem ama. Sabe o que isso quer dizer? Deus corrige aqueles que Ele alcançou com a graça. A correção é um ato de amor. Ser corrigido por Deus é ouvir Deus dizendo para nós: eu te amo. Porque às vezes a gente está tão embrenhado, Deus é amor, 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 Deus é amor. Você foi alcançado pela graça de Deus. Mas sabe como que isso é manifesto na sociedade? Através das suas boas obras. São as características dos eleitos. As boas obras. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Não. Nós andamos com a conduta cristã justamente por isso, porque nós não tínhamos como nos livrar do pecado, e Ele veio e nos arrancou as vendas dos nossos olhos, por isso nós fomos salvos. E como agradecer? O que eu posso fazer? Obedecer a Deus e os seus mandamentos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, mediante a Tua graça salvífica, redentora, o Senhor nos limpou do pecado, nos fez, Pai, eleitos, antes da fundação dos tempos, e por isso nós somos gratos, e nós pedimos, Pai, que o Senhor mantenha em nossos corações, em nossa mente, as boas obras, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor é onisciente, foi o Senhor mesmo quem nos escolheu antes da fundação do tempo. O Senhor sabe que nós fomos escolhidos mediante a própria fé que o Senhor gerou em nós. Mas os nossos vizinhos, os nossos amigos do trabalho, vão reconhecer essa fé e essa graça que o Senhor colocou em nós, através do nosso comportamento cível, através do nosso comportamento moral. É um reflexo da Tua graça para a sociedade. Corrija-nos, Pai. Confronte-nos, Pai, quando for necessário, para que a gente não envergonhe o Evangelho, para que a gente ande, Pai, de fé em fé, de glória em glória, para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos guarda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Cante junto comigo em nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Cante. Eu o louvarei. Sempre exaltado seu nome.